dia. Bom dia. Cumprimento a paz de Deus. Amém. Estamos felizes porque Cristo tem cuidado de nós. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical e eu te convido a abrir tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 12. E o versículo de número 32 e 33, por gentileza. Hoje vamos dar início à matéria de soteriologia. Não se espante com o nome, né? Daqui a pouco mais eu vou explicar o que é soteriologia. Quantos acharam, pode dizer amém? Eu peço que os irmãos fiquem de pé, por gentileza, em reverência à palavra do Senhor. João capítulo 12, versículo 32 e 33. Que diz assim: E eu, quando for levantado da terra, todos, marca essa palavrinha todos, por gentileza, tá? Todos atrairei a mim. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Vamos mais uma vez. E eu, juntamente comigo, gente, e eu, quando for levantado da terra, todos, não alguns, tá? Todos atrairei a mim. Podem sentar, agora fica o nome de Jesus. Meus irmãos, adentramos agora na matéria de soteriologia. E o que significa soteriologia? Soter, salvação. Logia, no grego, estudo, ou ensino, ou doutrina. Essa matéria é uma das principais dentro do campo da teologia. Por quê? A única religião no mundo que fala sobre salvação, ou seja, quando o homem vai desse mundo e ele tem uma salvação após a sua morte, é só o cristianismo. Não tem outra religião que tenha salvação. E essa matéria é uma das bases principais, porque fala a respeito daquilo que vai acontecer conosco, o destino dos homens, o qual serviu ao Senhor com fidelidade. Nossa igreja, eu não estou falando que as demais, a nossa igreja tem por finalidade, eles acreditam em uma ponto de visão, né? Somos o que, gente? Arminiano, ou arminiana, né? O que seria o arminianismo? Prega sobre o que? Livre arbítrio. Nós também temos o calvinista, não é porque é calvo não. Calvinista vem de Calvino e também é uma doutrina sobre soteriologia, porém, eles acreditam na predestinação. Nós não acreditamos sobre isso, porque a doutrina do Calvino, ela não está 100% errada, porém, ela é um pouco contundente. Como, por exemplo, lá para o calvinista, ele acredita que Deus decretou tudo. Como, por exemplo, você acha que o erro que eu e você cometeu foi Deus que decretou para a gente fazer? Ou foi nós que fomos lá e fizemos? Já está aí o primeiro ponto. Não. Deus não decretou. Será que Deus decretou, vamos dizer assim, um estrupo? Não, Deus não decretou isso. O homem que com suas mãos quiser fazer. Então nós cremos no quê? Livre arbítrio. Porém, o livre arbítrio, conforme a gente executa ele ou exerce, acontece o quê? Consequências. Porque o homem reclama do seu próprio que, gente? Pecado.
Obrigado, querido. E nós não acreditamos na visão calvinista. Ela fala que Deus decretou tudo. Será que Deus decretou tudo, gente? Deus sabe de tudo, Ele é onisciente, mas Ele não decretou. A gente sabe o que está fazendo? Pegando as coisas e carregando sobre cima de Deus, que foi nós mesmos que fizemos. Porque quando Adão peca, Deus deu o quê? Uma ordem, que ele não comesse de apenas um fruto. Os demais ele podia comer, poderia desfrutar. Mas ele foi o quê? Ludibriado, não é assim? Quando foi? A Eva, juntamente ali, a parceira, tinha acesso. Satanás deu um chaveco na Eva. A Eva caiu. E quando ela cai, ela faz o quê? Vem cá, meu marido, você também vai comer junto comigo. E na hora da cobrança, ali é muito interessante, sabe por quê? Porque quando diz que Deus fez o homem do pó da terra, ele dá o nome da humanidade de Adão. Essa palavra em hebraico Adão é a humanidade. Quando eles pecam e quando Deus os expulsa, agora Eva vai ter um nome. Eva não tinha nome, você sabia disso? Porque era carne da carne do Adão, era uma só. Mas na hora do pecado fez o quê? Distanciou. Por que o Adão não assumiu a culpa? O Senhor me deu o posto, mas eu não fiquei no posto. E Satanás veio e ludibriou minha esposa. Você está entendendo? Quando Deus dá um posto para o homem, ele tem que se manter lá. Ele tem que estar firme lá. Por quê? Para que não venha algo lá de fora e adrene na sua casa. Agora, por que Deus não deixa comer apenas aquele fruto? Porque Deus coloca uma cerca em volta de nós, para que a gente não venha cair no precipício. Isso é amor. Outra prova que eu vou provar que isso é um amor. O amor de Deus, ele deixa o homem o quê? Livre. Livre. Na hora que Deus implanta aquela árvore lá no jardim, ele está dizendo: Adão, tu tem opção. Porque imagina só, eu dizer que amo minha esposa e não deixar ela livre. Toda hora fica pesquisando. Se casou, viva bem. Por que vai ficar pesquisando toda hora? Não é assim? Deus deu esse amor e deixou o homem o quê? Livre. Mas a opção de escolha tem o quê? Consequência. Como para coisas boas, como para coisas ruins. Vocês estão entendendo até aqui? E nós não acreditamos num decreto tipo assim, que Deus já determinou que o homem viesse cair ou pecar. Não. Isso não é certo. Essa é uma das doutrinas na qual tem debates calorosos. O versículo que nós lemos agora, ele é muito enfático em dizer: Deus não escolheu alguns. Não, porque para o calvinismo Deus já escolheu um grupo e é eleito. Está errado isso aí. Vamos ler de novo. E eu, quando for levantado da terra, levantarei alguns? Não. Leva o quê? Aí agora vamos para João 3,16. Todo mundo aqui sabe. Se não souber, tu não faz isso comigo não. Pelo amor de Deus, vamos lá recitar. Porque Deus... Mas peraí, Deus não amou só o vidro? Foi não? Amou o quê? A palavra mundo ali é cósmico, é humanidade, não um ou outro. Não, é todos. E ele ia atrair quantos para ele? Todos. Agora a gente vai para João capítulo 1, versículo 12. Todos o quanto recebeu Jesus, ele deu-lhes o direito de ser chamado filho de quem? E agora, cada vez mais está ficando mais profundo aqui para o calvinismo, né? Será que esse alguns é filho e outros não? Quando recebe Jesus, a graça funciona assim, meus irmãos. Deus está pronto para derramar. Nós temos só uma coisa para fazer: estender a mão.
Deus não é invasivo. Colocar de goela abaixo, você vai ser salvo. Deus não é invasivo. Eu não acredito no Deus invasivo. Ele pergunta: vinde a mim, todos que dá o quê? E o quê? E eu faço o quê? Tem que vir a Ele. Você está entendendo? Agora, como é que a cruz é atrativa? Através do toque do Espírito Santo. Nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu. Hoje eu estou mais animado, estou feliz com Jesus. Está vendo que as coisas em casa estabilizou, né? A mulher voltou para casa, estava meio caído na outra hora. Estava sangrando, mas estava dando glória. Hoje eu estou mais animado. Vocês estão entendendo? E essa é uma doutrina, irmão, mais complicada. Porque barra do homem ter acesso. Mas por que você fala isso? Se Deus já escolheu alguns, e por que eu vou para a igreja ser salvo? Se Ele já determinou quem vai ser salvo. Já quebra aí. Você está entendendo? Mas, filho, você está meio carrancudo. Não, irmão. É porque isso impede que a graça alcance muitos. Alcance muitos. Desculpa dizer, no meu modo de visão, se eu estiver errado, eu peço perdão. O calvinismo, para mim, é uma heresia. Desculpa dizer. Desculpa eu falar isso aqui. Vamos lá ler o Deuteronômio, capítulo 30, 19. Uma voz bem grave. Vamos voltar para a palavra. Já falei demais. Vamos escutar a Bíblia. Quem tiver uma voz bem grave, bem forte, ele pode estar lendo. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Vamos ver se o homem tem escolha ou não. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Pode ler, quem achou, tá? Os céus e a terra, como hoje, vos testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e tua descendência. Escolhe o quê? Escolhe, pois, a vida. Deus está dando um apontamento. Os céus e a terra vai ser a testemunha, ele está falando. Tem a bênção e a maldição. E Deus está apontando. Escolhe, pois, a vida para que vá bem tu e a tua semente. O que seria a semente na qual está ali escrito nessa palavra? Se eu escolher bem, meus filhos veem exemplo, vai passar para quem? O meu exemplo? Para o meu filho, para quem está em minha volta, e outro, e outro, e outro. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Você pensa que o filho nosso é só aquele que a gente viu da barriga da mãe, ou que saiu de você, pai? Não. O filho é aquele que está em sua volta. Sabe por que eu falo que a gente precisa ser uma igreja de pais e não de filho, de irmãos? Porque tem menos briga. Quando tem uma igreja de pais, a gente não tem disputa. Porque o pai verdadeiro, eu estou falando de palhaço, estou falando de pai. O pai verdadeiro, ele sempre quer ver o filho crescer. Se tu é meu pai, tu vai querer ver crescer. Se tu é pai de outro, tu vai querer ver ele crescer. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? A nossa semente vai ter que dar fruto. Mas para que ela possa dar fruto, a gente tem que ser exemplo. Está entendendo? Estou correndo por uma doutrina assim, um pouco mais, vamos falar, mais cavada para a gente fixar o entendimento para nós. Agora, vamos lá. Primeiro ponto, graça. O que seria graça? Alguém poderia falar o que significa graça para você? Favor merecido. Mas, Xuxi, favor o quê? Mas será que só aquele que é calvinista ou arminiano vai ter acesso à graça? E aí, fica a pergunta para você. Responda. A graça é para quem? Todos aqueles que fazem o quê? Eu falei, agora há pouco eu falei. A graça é para quem, gente? E que faz o quê? Estende as suas mãos. Graça é favor imerecido. Nós não merecia. Nós não merecia, mas Ele estendeu a graça a todos. Agora, qual é o estado do homem? Qual é o estado do homem, gente? Caído?
já previu. É claro, Ele é Deus. Não existe passado, presente, futuro, agora ou depois para Deus. Todo tempo para Deus é agora, ou antes, tanto faz. Deus tem a sua graça preveniente, Ele previu. Então Ele o quê? Delegou que o homem tivesse acesso ao quê? A graça. Agora, para mim ter acesso à graça, eu preciso fazer o quê, gente? Estender as mãos. Chamado de Deus. Acredito que todos aqui têm um chamado. Ah, mas eu não tenho chamado, Deus nunca falou comigo em profecia. E quantas vezes a gente já leu a Bíblia e você não escutou? É que você acha que só gosta quando vê o irmão com canela de fogo, né? O sapatinho de fogo profetizar. Eu não estou falando que não exista isso, existe. Mas só que a gente está dando muita ênfase a muitas coisas e não está dando ênfase à palavra. É o equilíbrio. A nossa vida tem que ser conduzida pela palavra. Pela palavra. Agora, o chamado é para alguns ou para todos? Digam vocês. É para alguns não? Mas a gente já leu isso, né? Não precisa voltar mais, né? Chamou. Por exemplo, quando o ministrante, o pregador, o palestrante, não sei como é que você entende, chama quem quer aceitar Jesus. Né? Não é assim que fala, né? Não é assim que a gente fala? Aí a pessoa vem, é um chamado. Agora, chamado é o quê? Ao arrependimento. Mudança de vida. Se eu andava pelo caminho, eu agora preciso andar por onde? Por outro. Agora, que caminho seria esse? O caminho reto da justiça e do juízo. Que é o caminho de quem? De Cristo. Jesus, a certa vez, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não fizer por mim. Jesus falou: eu sou o verdadeiro caminho. Não é o caminho alternativo, não tem via de mão dupla, é o único. A palavra caminho ali é rodou, mão única para o céu, que é Jesus. Certa feita também ele fala que ele é a porta, né? Que maravilha. Mas eu não vou entrar muito nisso aqui não, porque quando vai falar de Jesus, tem muitas coisas que se falar. Não vai acabar o dia aqui e não vai conseguir terminar. Jesus é maravilhoso. Fé. Fé. Por que é necessário ter fé? Alguém aqui está vendo Deus? Alguém consegue ver Deus? Alguém está vendo, gente? Mas por que você acredita? Porque você tem fé. Agora, fé em mim? Não. Fé em Cristo. Fé em Cristo. Agora, detalhe. Eu vou ter que entrar isso aqui, gente. Já vai ficar pesado. Aí, todos aqui têm fé? Tem ou não tem? Vocês acreditam que Deus está aqui conosco? Vocês acreditam que o Espírito Santo mora dentro de nós? A gente diz que tem isso, mas não consegue estender a mão para quem está do nosso lado. Diz que ama a Deus, mas diz que não consegue amar o irmão, por causa que o irmão é um pouco diferente. Mas será que isso é fé? Será que a gente não precisa recuar um pouquinho e começar a observar isso? É doutrina, já está dentro da doutrina ainda. Mas não vou ficar pesado não. Regeneração. Por que eu preciso ser regenerado? Alguém pode dizer sobre isso? Deixa eu ver. Para que serve a regeneração, gente? Primeiro a gente tem que saber o que é regeneração. É só quem jogou Mortal Kombat sabe. O cara é destruído, aí depois ele... Novo nascimento. Regeneração. Novo nascimento. Você está entendendo? Agora, como é que eu vou nascer de novo? Vou falar que não Nicodemo, não vou voltar para a barriga de mamãe? Obviamente que não. Esse novo nascimento é espiritual. Nicodemo, o bicho velho, estava lá, sabe? O bicho era bom de letra, o bicho faculdade, PhD, doutor, não sei das quantas, mestre dos mestres. Aí fui falar besteira para Jesus. Jesus, rapaz, tu é mestre, já tem tanto tempo aqui, tu não sabe nada de salvação, rapaz. Aí Jesus falou, tem que nascer de novo. Agora nascer de novo como? Na água, né? Quando a gente mata o velho homem, e no Espírito. Jesus, fala a verdade, Jesus tem uma didática maravilhosa.
Eu me maravilho quando eu fico escutando as palavras que Jesus fala. Novo nascimento. Se a gente nascer de novo, agora nasce de novo para quê? Para que venha um novo homem e mate o velho. Mas o homem velho, de vez em quando, ele quer ressuscitar do batismo. Como, por exemplo, de vez em quando a gente quer entrar no Street Fighter e várias outras coisas, na língua comprida e várias outras coisas. O Paulo falou uma coisa muito assertiva, falou que o homem que está morto em mim, tipo assim, o homem que está morto em mim, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Tem um que pode livrar do corpo dessa morte. Esse se chama Jesus. Jesus livra o homem do corpo dessa morte. E é terrível. Imagina só o que o Paulo estava dizendo. Eu tenho um cadáver que cola em mim, um velho homem que morreu, e eu tenho que andar com ele para cima e para baixo. E o nome disso é necrofilia. Necrofilia no mundo antigo era necessário que o homem pagasse uma penitência no qual ele matasse alguém. Ele carregava nas suas costas ou na sua frente o homem totalmente amarrado a ele. E pasme, aquele corpo que estava isolado juntamente com ele, passava os seus dias, virava uma coisa absurda, fedor e várias outras coisas, contaminava aquele que estava vivo, e aquele que estava vivo, obviamente, fazia o quê? Morria. E mesma coisa é o pecado, se a gente não lutar contra ele. Ele fica lá, uma hora, vai cheirando mal, aí você tapia ele com perfume. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí você vai lá, dá um banho no pecado. Ah, não, está tudo bem. Não. É preciso desvincular. É preciso desvincular do homem velho e pegar toda a natureza de Cristo, colocar dentro de nós e ser uma nova criatura. Agora isso é dia por dia. Hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo. Porque qualquer hora que vacila, o pecado vem mesmo. E ele abraça. O bicho velho abraça. Abraça gostoso. Eita, bicho velho. Fica toda hora, toda hora. Mas vamos para frente. Justificação. O que seria justificação, gente? Vamos lá. Só quem tem boca e veio para aula. O que seria justificação? Misericórdia. O povo não cola, não. O que seria justificação, meu? Alguém poderia falar? Justificação, gente. O pastor está falando aqui que é defesa. Hã? O pastor está falando aqui que é defesa. Não foi nada. O pastor está falando aqui que é defesa, justificação. É defesa, exatamente também. Uma das partes. Por exemplo, um homem está sendo condenado. Aí o advogado dele vai lá defender ele. Justifica, né? Aquela pendência dele. Aí ele é o quê? Absolvido. Agora teu advogado não vai ser homem da terra, nem homem que erra igual eu e vários outros. É Deus. Nossa justificação. Agora, para acontecer a justificação, tem uma coisa antes disso. Se chama o quê? Arrependimento. Só acontece a justificação mediante o arrependimento. Mediante o arrependimento. E justificação é perdoar. Perdoar. Irmão, mas até ontem o irmão ou a irmã vivia numa coisa esquisita e tu é Deus para tomar o lugar de Deus para poder julgar, juiz. Isso está na mão de Deus, né? Mas irmão fez tanto pecado, etc. Na hora que o homem chega perante Jesus e se arrepende, ele é perdoado. O único pecado, e seguramente eu tenho uma notícia para te dar que não tem perdão, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas os demais têm. Agora, por que os demais têm perdão? Eu vou viver da vida que eu quero? Não. Temos que viver conforme a palavra. Eu não vou abrir precedente para os irmãos dizer, nossa, agora a gente vai pecar, etc., porque Deus vai nos justificar. Não existe isso não. Isso aí quem introduziu na nossa mente é Satanás. Tem que ter cuidado, precisa ter cuidado. A adoção. Agora, por que serve essa adoção mediante a palavra de Deus? Alguém pode explicar? Filipe, acho que falou sexta-feira, né? Sobre a adoção. Vamos lá, Filipe. Poxa, quando você repete, dá uma ficção na mente das pessoas. Vamos lá. Para fixar. Segundo a lei judaica, quando os
tinha poder sobre a criança até os 13 anos de idade, né? Isso. Até os 13 ele poderia Satisfazer. largar o filho, né? Isso. Largar o filho. Mas quando a pessoa foi adotada, ela não tem direito mais de ser abandonada. Para sempre. Isso, já te repetir, é vida. É isso mesmo. Uma vez que ela adotou, meu irmão, já era. Somos filhos. Ah, mas eu não tenho sangue do judeu, eu não sou da tribo, não sei da quem. Tem uma notícia para dizer. A cruz é suficiente. Jesus é suficiente. É suficiente. Santificação. Para que serve ser santo, gente? O que seria ser santo? Santo significa ser superior aos demais? Separado. Exatamente, é isso aí, separado. Para corroborar essa palavrinha santificação, vamos observar Mateus capítulo 5, versículo 48, por gentileza, alguém pode ler? Pode falar da palavra, falar muito de mim é chato. Se não vai ficar com a Bíblia, tá vendo? Toda hora lendo o versículo aí. Mateus 5, 48, por gentileza, pode ler. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Obrigado. Temos que imitar o Pai Celeste. Ah, irmão, mas é difícil, é duro. Pouco a pouco, vai caminhando, vai tateando, né? Não é de uma hora para outra, não, irmão. Quem é pecado vendeu o que foi difícil deixar. Foi difícil. Não foi fácil, não. E eu luto contra vários outros que vêm aparecendo cada dia. Você sabia? Cada dia tem que lutar. Vamos para a próxima. Também não tem um versículo que fala que sem santificação ninguém verá Deus? Exatamente, sem santificação não vai vender, não. Agora, abre aí, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Para corroborar mais ainda com isso aqui. Aí a gente vai entrar pelos menores. Rapaz, a gente tem que fazer igual Josué, orar para parar o tempo. Porque já são 10 horas. Misericórdia. Não é muito ligeiro. Foi o que eu acabei de falar agora, né? Seguir a paz com o todo e a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas esse seguir a paz aí é interessante, viu? É muito interessante. Lá no grego da seguir o que deereis. Esse que o que deereis você tem que seguir igual você vai caçar algo. Você precisa daquele algo para poder sobreviver. Ou seja, eu preciso da paz para poder sobreviver. Tem irmão não, que ele é bom do Street Fighter, rapaz. Qualquer coisinha não. Se falou qualquer coisa, vai no murro. Não conhece Jesus ainda não, Terra. Não é assim não. Irmão, meu irmão quer brigar comigo. O problema é dele. Disse que quando você segue a paz, você começa a saber fazer, sabe o que, gente? Ter acesso a Deus. Bem-aventurado o pacificador, porque também ele vai ver quem? Sermão do monte. Não é assim? Gente, eu peço por gentileza, não fique andando no meio do salão, porque vai distrair minha mente. O TDAH meu é muito alto. Por gentileza. E quando a gente entende que precisa seguir a paz, a gente anda contramão ao que o mundo oferece. Irmão, pode observar. O que o mundo oferece é facilidade, é coisa promíscua, na qual desagrada ao Senhor e leva a nossa carne ao inferno. É terrível, terrível. A palavra de Deus, meu irmão, é ipsilíder. Precisamos cada dia estar examinando as Escrituras. Precisamos. Agora, o irmão, eu estou seguindo a paz e não está dando certo. Não, fique tranquilo. A recompensa vem do Senhor. A recompensa vem do Senhor. Mas eu quero desviar, o meu irmão vem de todo jeito. Deixa ele na mão de Jesus. Faça um curso chamado joelhologia. Joelhologia é muito bom. Coloca ele no joelho, aí que tu vai ver.
Agora não fica dizendo, não, Jesus vai lá matar ele, não, não. Esse é o Jesus salva, Jesus liberta. Aí você vai ver. Quem sabe Jesus pode levar e matar, que nem o pai da Kézia agora para o camarada sarar, o camarada morre. Não é assim? Não, não quero que tenha maior que mim, não. Não quero, não. Tem que viver muito ainda. Vamos lá. Perseverança na fé. A fé, como eu já falei em outras aulas, não é por meio de homem. Não. A fé é dada e executada pelo próprio Deus. Agora tem a fé natural, que já é implantada no homem natural, e a fé sobrenatural, e a fé o quê? Salvífica. Eu sou salvo conforme a fé em Cristo Jesus. Não é fé natural. Fé natural não consegue salvar. O que é uma fé natural? É eu acreditar que algo vai acontecer sem ser crente. Você está entendendo? Mas mesmo assim, é dado por Deus. Por que deu a vida ao homem? Foi quem? Foi Deus. Não foi Deus que deu a vida ao homem? Vamos para frente. Glorificação. O que seria glorificação, gente? O que seria glorificação? O que seria? Vamos ser um pouco mais plausível. Glorificação no corpo. O que seria uma glorificação no corpo? Será que a gente glorifica o Senhor no nosso corpo? Como é glorificar o Senhor no nosso corpo? É o nosso jeito de andar, o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de pensar, de falar. Ah, irmão, mas eu fico em casa e alguns pensamentos intrusivos vêm sobre mim e eu não gosto. Entrega teu pensamento a Deus. Entrega teu pensamento a Deus. Tem hora que é difícil, irmão. Tem hora que é difícil. Está entendendo? Os homens e as mulheres, do mesmo jeito que o homem sofre alguns ataques na área da sexualidade, a mulher também. Isso é vice-versa. Porém, os pensamentos intrusivos, o que é que eu tenho que fazer? Cristo, me dá a tua mente. Eu preciso da mente de Cristo. Quando nós temos a mente de Cristo, gradativamente, meus irmãos, aqueles pensamentos intrusivos vão embora. E também, meus irmãos, salmodeie na sua casa, ou seja, louve ao Senhor, leia a palavra, tenha acesso a coisas boas, não só acesso só à Bíblia, mas também livros bons, né, que vai agregar seu conhecimento, porque eu vou te falar, tem gente que fica tão louco, que ele não consegue sentar numa roda e conseguir falar de outra coisa. Como é que eu vou ter acesso a outras pessoas se eu não tenho acesso à cultura, a outras coisas? Você acha que quando eu vou evangelizar, você acha que eu já chego empurrando o pessoal Bíblia de goela baixa? Não, eu escuto primeiro o que eles estão falando. Rapaz, é mesmo, né? Aí eu vou ali, se for coisa errada não dá para entrar, né? Eu fico quieto, mas na hora que tem uma brecha, tal coisa aconteceu, olha, não está acontecendo isso. Aí eu disse, é mesmo, rapaz, é verdade, né? Cada dia mais, estão engendrando a cultura e tal. Aí eu fico por ali. Aí eu deixo o caboclo. Quando eu ver que eu ganhei a confiança dele, é o quê? Toma Jesus. Aí entra, meu. Entra bonito. Estratégia, meus irmãos. Estratégia. Vai ter irmão que é chato. Nossa, esses camaradas. Isso fala essas besteiras. Tu é luz. Tu é luz. Tu não pode se corromper com esse tipo de coisa e ficar chateado, não. Tem a sabedoria do céu, Espírito Santo. Qual é a palavra correta para ser usada aqui? Por exemplo, eu não gosto, tá, gente? Quem gosta também eu não condeno. O camarada fala de futebol, rapaz, que golaço lá. Aí você tá por ali perto e tal. Chega perto, é mesmo, rapaz. O camarada foi uma foi bonito, né? Ó, aí o cara diz, ele tá compartilhando aquilo que eu estou falando. Ele tem me escutando, ele tá me ouvindo. Ele faz o quê? Deixa o coração dele aberto. Aí você conversa muito. E aí, rapaz, como é que tá a família, coisa e tal? Um pouco mais, Jesus. Aí ele vai fazer o quê? Vai desabafar. Rapaz, minha família está na desgraça, o menino está obedecendo, a mulher está brigando comigo todo dia. Rapaz, eu tenho uma solução para isso aí. Jesus. Aí pronto, ganhou. Tá entendendo? Vai lá, Márcio. Cara, eu tive uma experiência uns meses atrás onde a pessoa ela deu brecha para mim poder falar de Jesus no dia seguinte e o demônio tomou conta. Nossa. Aí não deu muito certo, aí ficou cada um de um lado, ficou desse jeito. Deve ver outra oportunidade. Tem que ter sabedoria. Você
está entendendo? Agora eu chego lá, todo carrancudo, velho. Isso aí tá errado. Esse negócio é do diabo. Ai, irmão, não pode vestir essa camisa não, que é do diabo, que não sei o quê. Aí fez o quê? Fechou, petrificou aquele coração. Aí vai ter que vir outro, quebrar aquele coração. Aí Jesus, para Jesus ter acesso. Deus usa pessoas, gente. Não é toda hora que o Espírito Santo vai ficar tocando as pessoas, não. Deus vai usar a minha e você para ter acesso a outro. Porque é a mesma natureza. É a mesma natureza. Mas para que eu possa compreender isso, eu tenho que ter o quê? Ouvir a voz do Espírito. Tem que ter acesso. Como, por exemplo, existe jogador de futebol que eles são cristãos e dão um bom exemplo, um bom testemunho, um homem casado com uma só mulher e coisa e tal. Esse homem, será que não pode ter acesso a outro? Inteligência. Inteligência. E algo está cada vez ganhando terreno. Cada vez ganhando terreno. E a gente fica ignorante, desculpa dizer. Inclusive eu. Não se fez, irmão. Eu não estou dizendo para você aprender coisas erradas. Mas tem acesso pelo menos à cultura para você ser introduzido dentro da comunidade. Mas vamos seguir. Definição. Vamos agora para o tópico 1, né? O que seria a definição da soteriologia? Soteriologia é o estudo da obra da salvadora de Deus em Cristo, desde a eleição até a glorificação. O estado do homem, a humanidade, é totalmente afetada pelo pecado e incapaz de salvar-se por seus próprios méritos. Vamos ler Romanos 3, 10 até o 23. Vamos dividir, cada um pega 2 versículos. Romanos, capítulo 3, versículo 10 até o 23. Vamos ter um texto um pouco longo, porém necessário. Romanos, capítulo 3, versículo 10 até o 23. Aí pega 2 versículos 1, pega 2 versículos outro e vamos desenvolvendo. Até o 23, tá bom? Valeu! Pode ler. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Os dois seguintes, o 13, 14 agora? 12, 13. 12, 13? 12, 13. Vamos lá. Alguém pode ler, pedir para ele? Todos se extraviaram justamente se fizeram a tudo. Não há quem faça o bem e não há defensor. A sua garganta é um sepulcro aberto, como as suas vidas matam dolorosamente na pessoa que as cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. É o seguinte. Não tem o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Próximo. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Próximo. Leu qual agora, Paulo? 20 até o 23, tá? São 2 versículos, cada um. Pode ler os 23 já. É teu. Receba. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, não salva ninguém. Todos pecaram e estão destituídos de da presença, da glória de Deus. Agora vamos lá. Graça preveniente. Deus
perceber que eu não acredito numa graça para alguns. Eu creio para todos. Todos aqueles o quê? Eu sou também universalista. Também tem outra fonte aí que também diz que todo mundo vai ser salvo conforme independente do que ele seja. Não, eu não acredito também nisso. A todos, restaurando a capacidade de responder ao Evangelho. Ou seja, para que a graça venha a ser habilitada em mim, eu preciso responder a quem? Ao Evangelho. E como é que eu respondo? Isso aqui, estendendo a mão. Amém? Para corroborar com isso que eu falei, uma pessoa pega João capítulo 1, versículo 9. E a pessoa que for pegar João capítulo 1, versículo 9, levanta a mão. Aí a próxima vai pegar Tito, capítulo 2, versículo 11. Quem vai fazer João 1, 9? Já. O próximo Tito 2, 11. Quem vai fazer? Max. E o próximo João 12, 32, mais uma vez, para fixar em nossa cabeça. Quem vai fazer o João 12, 32? Vai continuar. Vamos lá. João 9. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Olha só, gente, está enfatizando todo momento. A saber o que, Tiago? A verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Você está vendo? Não vai iluminar alguns, a todos. A todos, todos. Vamos lá, Márcio. Tito. Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. De novo aqui, ó. Quantos versículos a gente já leu, quantos capítulos, quantas passagens, fomos no Antigo, fomos no Novo, não tem como fugir. A todos. Repita por gentileza, querido. Vamos lá, de novo. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Que maravilha! Então está dizendo que não é para alguns. Vamos lá, João 12, 32, por gentileza. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quando você lê isso aqui, já acaba com tudo. Estou falando a todos, não é alguns, é para todos. Todos aqueles o quê? Que estende a mão. Estende a mão para cá. Eleição condicional baseada na presença de Deus, quando a resposta de fé do ser humano. Coloca por gentileza uma pessoa, Romanos capítulo 8, versículo 29. E outra pessoa, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. E outra pessoa também prepara Romanos, capítulo 10 e versículo 9. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 2, por gentileza. Eu, Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, escrevi esta carta aos coríntios que vivem como estrangeiros na província de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, que os conhecia de antemão, os escolheu. O Espírito os santificou para a obediência e a purificação do sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça. Deu dois, né? Obrigado. Vocês entenderam? O que é eleição, gente? Deus já previu. Deus já previu quem é ser salvo. Você está entendendo? Mas Deus não é injusto. Ele estende para todos. Para quando o homem, com a sua... Como fala? Como eu posso falar essa palavra não soar pesada? Para que o homem não venha contestar, mas você salvou um, você sabia, você é Deus, claro, mas nem sequer tive a oportunidade de ter. Não. Deus já sabia, porém, estendeu para quem? Para todos. Para quem naquele dizer Deus é injusto. Não, não tem como dizer que Deus é injusto.
Porque Deus amou o mundo de que, gente? De tal maneira E fez o quê? que deu seu Filho único, para que todo nele crê, mas não pereça, mas tenha vida eterna. Não tem condição. Filipe, fala. É por causa desses versículos isolados aí, que muitas pessoas se levantam em si e falam que todos vão ser salvos, que todos podem ir para poder, por benefício próprio. Eu posso falar o que eu quiser, porque está dizendo que todos vão ser. Aí a gente citou aqui alguns versículos dizendo de todos, mas eles usam isso realmente para poder fazer algo próprio para si mesmo, né? Eles vão falar todos, né? Para poder ser salvo de qualquer maneira. Mas É parabólico teológico isso aí, né? Que o Mas pessoal pra marcar faz. isso aí é só ler até Apocalipse, né? Acho que a galera só lê até fazer o que convém, né? Exato. E aí tem juízo, céu e inferno. E é verdade isso. Como por exemplo, já que Deus vai salvar alguns e já está predestinado, então vamos viver de qualquer maneira, porque de qualquer jeito você salvo. Por isso que eu falo que o calvinismo é uma heresia. Eu falo isso seguramente, entendeu? Por isso que eles bebem, né? Então, aí, faz o quê? por isso que eles bebem, fumam, traem. Tá entendendo? Eu vou ser salvo mesmo. Deus, eu sou o predileto de Deus. Você não é privilégio de Deus, não, Só que um pedacinho de argila. Só que aí onde entra lá, sim, o meu povo. Alguém ia falar? Eu precisaria nem de igreja. O calvinismo é mais ou menos aquilo que se eu não me rendi, se eu continuo, entreguei minha vida ao Senhor, mas ainda continuo uma vida errada, eu ainda não, de fato, não conhecia a Deus. Aí vocês vão tendo esse livre-arbítrio, né? Eles vão acreditando que um cristão possa se desviar. Se ele se desviou, ele nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. Eu já vi muito pastor calvinista pregar essa tese, né? Aí vê, ele fala assim, é isso aí mesmo. É bem interessante essa parte que Tiago abordou agora. Vamos destrinchar um pouquinho mais. Só um momentinho, Felipe, você escolhe. Fala assim, que Deus trouxe o homem, né? Salvou. Mas dentro da Bíblia fala, parece que 1 Timóteo 4, fala que nos últimos dias apostatando da fé. O que é apostado da fé? Aquele que estava o quê? Dentro, não fora. Quem aposta é o quê? Que está dentro ou fora? Então, e aí? O que a gente faz com isso, né? Aí quebra tudo. Qual Felipe? Vai lá, Felipe. Por isso que nós vemos hoje em dia em igrejas heréticas lotadas, porque assim como disse 2 Timóteo 4, vai dizer que nos últimos dias pessoas não aguentarão a santa doutrina e a boa palavra assim, falsos doutores que falaram aquilo que abomba os ouvidos para que a igreja fique lotada. Então você vê as pessoas, 10 pessoas comigo, uma com 30 mil, outra com 50 mil, e a igreja lotada, todo mundo deve ser lotado, porque está ouvindo aquilo que quer ouvir, não aquilo que precisa ouvir. Exatamente isso aí. Por exemplo, isso aqui, essa escola bíblica, e eu como professor lá no Brasil, não fica não. Porque eu sou bem pesado. Estou cada vez mais melhorando, estou cada vez, entendeu? Jesus está me mudando. Não fica não, sabe por quê? Porque não gosta de palavra, não gosta de mim. Há quantos tem aqui? Há quantos tem aqui? O apóstolo Paulo. É profetizando, meu. Essa é a prova que igreja lotada não significa igreja boa. Exatamente isso aí. Nem tudo que está funcionando Deus aprova. Como assim? Porque a gente vê dentro do neopentecostalismo cada vez surgir coisa nova. Só muda a roupagem. Transferência de unção, venha para a campanha do 1 milhão, a campanha de sei do quê. Mas pergunta, irmão, esses irmãos que gostam desse movimento aí, cita 5 versículos. Não consegue. Irmão, o que é soteriologia? Não sabe. Irmão, o que é que Cristo fez por nós? Não sabe. Mas sabe que vai ter que trazer uma quantia de dinheiro para Deus dar o dobro. Não estou dizendo que Deus não vai dar, não é isso. Só que a gente dá muito ênfase a dinheiro e a cruz de Cristo fica de lado. Fica de lado. Uma vez eu fui pregar no carro, aí o pastor falou assim, ó, não vai poder pregar muito forte aqui não, porque tem empresário e tal, não pode falar sobre tal coisa. Ih, rapaz, já estou entendendo o pecado. Aí eu pregando, que os homens lá tudo composto, né? Aí, quando eu vi, já tinha gente chorando, né? Os compososão que tinha 3, 4 mulheres, eu comecei a pregar sobre o adultério. Aí toma, é adultério. Pá. Pouco mais uma mulher lá, tudo chorando. Aí teve que falar para a mulher, rapaz, o pregador lá de fora falou sobre adultério,
também é chicote, né? Os irmãos pensam, será que o Vitor está sabendo aqui da vida eu vivo? Eu nem fico na casa do seu ninguém já para isso. Para quando a mensagem vir, já ser certeira. Ia ser certeira. Mas vamos mais para frente. Romanos 10, 9. O que é que acontece na eleição? O que é que eu devo fazer? Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, crer em seu coração que Deus nos ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está entendendo? É condicional. A eleição é condicional. Como eu tenho que ser eleito? É confessando Jesus, não tem outro caminho. Ah, irmão, mas eu sou a estrela, sei lá, eu toco, eu prego, eu canto, mas eu não confessei Jesus. E como ser salvo, não. Você é apenas um figurante, você é apenas um ator. Nós somos apenas um ator, você não confessou Jesus. Pastor? Quando eu faço discipulado com o pessoal que vai batizar, eu não gosto muito de usar aquele versículo assim, todo aquele que for batizado será salvo. Porque às vezes a pessoa acha que Batizou, ser tá salvo. batizado está salvo, né? Então eu evito usar ainda mais para alguém que está começando agora, e aí acha que vai batizar e faz qualquer coisa, pode fazer qualquer coisa e está salvo. E o pior é nada, quando a pessoa é batizada, ela pensa que não vai ter mais problema, ela não vai ter mais nada vindo contra ela, vai ser uma vida muito tranquila. E o pior, Não vai ser não. Melhor nem contar para não assustar. Não, mas tem que falar a verdade. A gente, irmão, sabe o que acontece? Muitas das vezes na nossa caminhada cristã, é que a gente dá muita ênfase a uma parte e esquece da outra. Imagina, a gente só se alimentar com verdura, deixar de comer carne, vai dar uma anemia e coisa e tal. Imagina só se alimentar com carne, o que vai acontecer? Imagina eu só me alimentar com um certo tipo de alimento, mas outra parte vai ficar toda defeituosa. Está entendendo? Vai ficar tudo defeituosa. A mesma coisa é a palavra. Se a palavra dizer uma coisa, irmão, coma tudo. Não fala que isso aqui não serve serviço, não. Lá você escolhe o serviço na sua casa, tira a cebola, sei lá, o tomate, mas a Bíblia é tudo. É tudo. Tem essa não, é tudo. Mas vamos lá, pode ficar pesado. Eu estou pesado, gente? Está tranquilo? Está tranquilo? Está favorável. Miséria. Expiação. Cristo morreu por toda a humanidade. A salvação torna-se eficaz apenas para quem crê e faz a sua vontade. Esse vontade aqui eu acrescentei porque ele não está aqui, tá vendo? Para aquele que crê e faz a sua vontade. João 3,16, todo mundo aqui já sabe de cor salteado. 1 de João, capítulo 2 e o versículo 2. Outra pessoa, por gentileza, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 até o 6, por gentileza. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Espera aí, mas ele só pelo meu não, está dizendo, é isolado aí só pelo não, gente? Por de quem, gente? De alguns ou de todos? Todos. Exato. Eu não sou universalista, tá, irmão? Eu não sou universalista, não, tá? Porque o universalista, ele diz que todo vai ser salvo independente. Não. Para todo aquele que recebeu Jesus e faz a sua santa e soberana vontade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 a 6, por gentileza. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 a 6. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Peraí, todo o quê? Todos os homens sejam salvos. Não, mas é só eu que você salva, ninguém mais, só eu, sozinho. Não tem isso, tem? Vai. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar a tempos oportunos. Olha, deu resgate por alguns, não só por mim, não. Larga e mão disso só pelo grupo, não, foi por todos. Todos aqueles que fazem o quê?
estende a mão para a graça maravilhosa. Que maravilha! A Bíblia é quando fala mesmo, para falar. A Bíblia é quando fala para falar. Chamado. Vamos entrar dentro do chamado. Deus chama todas as pessoas por meio do Evangelho e do Espírito Santo. Não chama alguns, vou enfatizar. Todas as pessoas. Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são o quê? Escolhidos. Agora, por que não é escolhido? Por quê? Vamos lá. Só quem tem boca vê o bravo. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Escolhido não da parte de Deus, mas sim da própria pessoa que não escolhe o chamado. Exatamente. Vamos biblicamente. Quem tem uma resposta aí lá dentro do Gideão? Quem sabe aí? A história do Gideão. Vamos lá? Tem quantos homens? 32? 31 ou 32 mil? Não lembro. Eu não estou mentindo, estou falando muito sério, não lembro não. Mas tinha mil, tinha para 22. Tem mais de 20. Aproximadamente 30. Pronto. 30 mil. E ficou só quantos? 300. Agora por que só ficou 300? Porque tinha muita gente. E foi tomar água displicentemente. Relaxado, medroso. Deus não conta com covarde não. O apóstolo Paulo. Os escolhidos aí é como se fosse aprovado. Aprovado. Deus fala assim, vem. Aí eu assim, vou. Aí agora ele me dá uma tarefa, eu não quero fazer. Aí faço o quê? Sou rejeitado. Nesse trecho da história, acho que Deus colocar uma requisição para cada um. Aquele que é assim, assado, se Não retira. serve. Aí já sai uma leva. Isso. Aquele que é Os mais covardes assim, medrosos voltam, né? assado, Se tomar água de tal jeito, não serve. Se for tomar água igual cachorro. Igual cachorro mesmo. Se for tomar água igual cachorro, ele falou, não, pode voltar, é displicente. Quem tomar água assim, aqui, ó. Por que isso? É olho. Quem está na guerra não pode ficar igual um bobo, não. Ah, Jesus cuida de mim. Ele cuida da gente, mas a gente tem que ser o quê? Vigilante. Ai, Jesus, ele cuida. Mas você fica lá relaxado, velho. Ai, Jesus, não. aí é onde vem Neemias, né? Exato, postura. Aqui, ó, fazendo a obra e aqui a espada vem aqui, ó. Toma aqui a areia, ó. Se vir. Fazendo muro ali, a espada na mão. Exato, irmão. Vamos lá. Juramento com Jesus, né? Quando ele pregava, a multidão seguia. Escolheu quantos? Só 12. Escolheu a Deus. 12. Exato. Vamos lá. Eu tenho uma tese minha, tá? Bora lá. Tem os escolhidos, como se fala sobre escolhidos. Mas por que também a gente não se põe em posição de escolha? Já que você falou de Elias, ele fica sabendo que usa a obra lá, ele se propôs a fazer a obra lá. Então, os escolhidos também tem que se colocar em posição de escolha. E não ficou lá. Eu vou esperar cair o céu, Deus vai mandar um anjo não. Quem ia falar o Felipe? Não, pastor, não. O pastor vai falar? Paulo sempre não cai. Pastor levantou a mão. É como se fosse uma festa e você passa e convida um monte de gente, né? Por exemplo, faz um ano, hoje vai ter um congresso dos jovens, chamado, vem quem quer. E agora tem aqueles que são chamados específicos, né? Escolhidos para fazer alguma coisa lá dentro. Então, chamado, todo mundo chama para vir, é só quem quer e quem é escolhido. Agora, convidado que convida. Vamos lá. Mas isso tem alguma regulação? Sim. Porque ele chama. Nós também temos que aceitar, querer ser salvo também. Tem que estar disposto. Exato. Da salvação você também tem que querer. É aquela passagem da Bodas que Isso. quem ele chamou não quis vir. Aí Pegou o mendigo, né? pega o mendigo na rua, os escolhidos, pega ele. E traz, né? O apóstolo Wagner. Igual falar, acertou? Mas a gente também tem que estar na posição de escolher, como você já viu,
Rapaz, o Edson é bom de vida, rapidinho ele acha. E só está escondendo ouro, acho que ele está treinando em casa para pregar. Eu estou ligado na dele, vai. Estou ligado. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Mas agora Ele ordena que todos em todo lugar se arrependam. Mais uma vez aqui, repita, por gentileza, na Bíblia. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Mas agora Ele ordena que todos em todo lugar se arrependam. No passado, essa passagemzinha, essa película, ela quer dizer o quê? Lá no passado, o povo não tinha, tipo assim, um vislumbre do Deus encarnado. Não tinha. Aí ainda era perdoado, né? Em algumas partes. Quem estava na ignorância. Mas quando vem a plena luz, ilumina o mundo, e eu não aceito, quero ficar nas trevas, aí vem condenação. Vocês estão entendendo? Aí que a Bíblia é muito enfática em dizer: Deus estendeu a quem? A todos. Conversão envolve arrependimento e fé, resposta livre à graça divina. Olha só isso aqui, irmão, observa. Conversão, ela vai envolver esses tipos de coisa aqui, ó. Arrependimento. Conversão, primeiramente, tá? Arrepende. Quando eu reconheço o meu estado, eu faço o quê? Me arrependo. Eu estava andando pelo caminho e eu agora ando pelo outro. Agora, o que é que vai atuar conforme eu me arrependo? A fé de Cristo entra dentro de mim. Agora, que fé seria essa? A fé salvífica. Resposta. Quando o Espírito Santo toca no homem, tocou. Ele levou aquele choque, vamos dizer assim, uma coisa simbólica. Ele tem que responder. Eu respondo como? Confessando Cristo publicamente. Não só aqui na igreja. Aleluia, eu recebi Jesus. Não. A prática da minha vida tem que mostrar o fruto que foi gerado em mim. Quando a resposta é verdadeira, gera-se o quê? Fruto. Não é frutos, tá, gente? É fruto. E o fruto do Espírito. Quando o homem está totalmente dominado, entrega o controle na mão de Deus, ele minimamente vai mostrar as obras que Cristo fez na vida dele. Mostra. É lá no trabalho, é na sua casa, é em todo lugar. Tem pessoas que passam perto de mim que elas exalam o perfume de Cristo. Vou esperar você entender isso aqui. Tem que haver uma metanoia, na verdade, né? Exatamente, é uma mudança de mente. Vou esperar descer isso aqui, acho que algum vai compreender. Não é esse cheiro aí vem da natura velha, da boticária velha. Não é isso não. Não é esse suor que a gente está suando, não é isso também. É o perfume de Cristo. Porque o Espírito identifica. A gente sabe, irmão. Muitas pessoas andam na treva e também andam na luz. Algumas pessoas percebem, não é só eu. É muitos, eu não julgo. Mas percebe, quando a pessoa está cheia de Cristo, irmão, a boca dela só faz exaltar o Senhor. Não fica falando língua comprida, não fica de birra, não fica com briga. Irmão, não. Ele cheira um pecado, velho, uma catinga fedorenta, uma catinga miserável. Desculpa dizer. Agora tem gente que cheira o perfume de Cristo. Que maravilha. A boca do camarada só é para falar das coisas de Deus. Vocês estão entendendo? Não é esses perfumes velhos, sei lá, do qual é o perfume top aí? Carolina Herrera, não é? Tô antigo, não é? Esses perfumes velhos chegam nem 1% do perfume de Jesus. Vocês estão entendendo? Tem que exalar, transbordar. Quem está com o olho na cabeça, transborda. Está cheio de tristeza no local. A irmã cheia de Deus, rapaz. O ambiente muda. Mas também tem pessoas que chegam em ambiente que o ambiente fica uma desgraça. Desculpa dizer. É verdade? Rapaz, que desgraça. Olha só. Abre, você crente não. Fala logo. Agora, quando o homem e a mulher cheia de Deus chega, rapaz. A gente está falando palavra aqui. Vamos parar todo mundo. Chegou o santo, a santa mulher de Deus. Pode ser realmente chato. Tem que é chato. Tem que saber esse povo, né? Não é assim?
Vamos mais à frente, senão os irmãos vão dizer, rapaz, está ficando pesado, está ficando pesado. Eita maravilha! Coloca por gentileza sobre a resposta da conversão, Marcos capítulo 1, versículo 15. E outra pessoa já coloca para nós Atos capítulo 2 e o versículo de número 38. Por gentileza. Marcos capítulo 1, versículo 15 e Atos Apóstolos capítulo 2, versículo 38. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Você entendeu? Para a convenção chegar, é necessário o quê? O arrependimento. Atos Apóstolos capítulo 2, versículo 38, por gentileza. Disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que maravilha! Que maravilha! O arrependimento tem uma consequência. Vem o quê? O dom do Espírito, que começa a me controlar. É do dia para a noite? Não. Você vai se converter hoje. Vai lá matar 100 leão, amanhã vai matar 90, 80 e vai baixando gradativamente, até que chegue na plena estatura que Deus queira para a sua vida. Vamos mais além. Regeneração. O novo nascimento ocorre quando o pecador responde com fé ao chamado de Deus. Olha só, gente, isso aqui é bem interessante. O novo nascimento. Eu não estou falando da gente voltar para a barriga de mamãe. Não é isso. Não é isso. Novo nascimento é quando eu entrego minha vida velha e começo a viver o novo de Deus. Responder com fé. Porque quando se arrepende, o Espírito Santo faz o que, meu irmão? Começa a colocar, a depositar o que? Fé em nossa vida. Aí tem a resposta. A resposta depende de quem? Da gente. Deus não fica colocando ninguém contra a parede para aceitar ele, não. Não faz isso, não. Não. É livre. Livre. Queira para o bem, queira para o mal. A consequência é sua. João capítulo 3, versículo 3 até o 8. Vamos ler. E outra pessoa já prepara Tito, capítulo 3, versículo 5, por gentileza. Para que eu não fique falando muito e a gente escute a voz de Deus, que é a própria Bíblia. Irmão, não é porque você não quer falar, não. Não, é porque contra a Bíblia ninguém tem como se levantar. Eu vou falar qualquer coisa aqui, você pode falar, várias através do que eu estou falando, mas a contra a Bíblia não tem como. A melhor coisa é a palavra de Deus, é maravilhosa. Vamos lá? João capítulo 3, versículo 3 até o 8. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Até o 8. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importar-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Está vendo, irmão? Nicodemos, cheio dos dogmas. O bicho era um supremo aí. Acho que se o homem tivesse aqui no meio de nós, pronto. Chegou o doutor, não sei das quantas aí e tal. Tem lugar, irmão, que dá até agonia. Não estou vendo as coisas no estudo, não. Tem lugar que você chega, aqui agora estamos com excelentíssimo PhD em Harvard, não sei aonde. Aí eu te pergunto, ele é servo? A gente coloca o nome lá em cima. E o servo, onde é que fica? Você está entendendo? Você está entendendo o que eu quero falar? Irmão,
Simples é o melhor. Calça a sandália da humildade, faça que nem Jesus. Que veja com sendo dele, não teve usurpação ser igual a mim. Você está entendendo? A humildade, humildade. Pessoa simplesinha. Tem pessoa aí, eu vou para aquela hora lá, que bicho fala todo esquisito, bicho vai todo desarrumado, não sei o quê. É porque ele está com inveja de ser igualzinho. É melhor simples, vê que eu fico aqui voltando em cima desse irmão. Simplesinho, melhor. A linguagem lá da minha terrinha, né? Tudo direitinho, né? Mas ele fica, tem um rabito, para. É cego, sou cego. Primeiramente sou filho, depois cego. Cego. Aí o próximo, Tito, capítulo 3, 5, por gentileza. Não causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Está vendo? Ele nos lavou. Estávamos sujos. Não tem pH de rápido, não tem. Se o sangue de Cristo não lavou, não adianta não. É porque eu tive professor, que nem crente é, e falou que não acredita na Bíblia não. Eu perguntei por que tal? Não, porque isso aqui é minha profissão. Eu disse, Satanás, estou entendendo, está se infiltrando, né? Se infiltrou, irmão, se infiltrou, acabou. E outra coisa, vou falar mais para você, viu? Aquela turma aí, não tenho nada contra, eu espero que você não entenda o que eu vou falar aqui. Inclusive está gravando, eu não tenho nada contra esse pessoal. O grupo lá, LGBTQIA+, tem muito gente que está mais qualificado do que nós. Grego, hebraico, aramaico, os camaradas estavam top. E a gente muitas vezes foi vergonha. Nem sequer pega um curso básico de teologia para poder defender sua fé. Nem sequer. Muitos, infelizmente. Aí quando o pastor fala, o irmão tal está com oportunidade. Aí vai abrir a Bíblia lá, diz que Moisés andou por cima das águas. Aí acaba com tudo. Nem sequer o básico o irmão não consegue trazer. Aí traz a experiência da cabeça dele, ele pensa que Deus está falando com ele, só que é algum trauma, algumas outras tipo de coisa. E Bíblia que é bom, Nelson, nada. Precisamos de Bíblia, precisamos ser um povo bíblico, para que quando qualquer pessoa lá entrar no outro, rapaz, não dá para empurrar qualquer coisa não, porque aqui, irmão é Bíblia, irmão é Bíblia. Agora imagina, eu chegar aqui, irmão, fui no mangue, peguei 10 caranguejos, eu cozinhei 5 e guardei mais 5 para comer mais tarde. Ele ficou, gente. Nadinha. Bíblia, irmão, Bíblia. Irmão, não é eu vou ficar bitolado, não. Valendo. Aquele versículo que você leu, volte lá. Lê de novo até fixar na sua cabeça. Uma hora vai fixar. Outra, peça um HD ao Espírito Santo. O Espírito Santo dá um HD a você, dá para você memorizar. Você não memorizou a música da Anitta? Por que não pode memorizar a Bíblia? Não é assim? A gente memorizava, sei lá, a sofrência, não sei das quantas. Ok? Não consegue memorizar a palavra. Precisa do HD do Espírito Santo. Precisa. Inclusive eu também. Então, um novo aí que o meu já está quase capitando. Vamos lá. Justificação. Ato jurídico de Deus que declara justo aquele que crê em Cristo. Justificação, tá? O ato. Qual o ato jurídico de Deus que declara justo? Deus pegou todos os nossos pecados e jogou no mar do esquecimento. É porque você muitas vezes fica pescando ele de vez em quando lá no passado, trazendo ele para uma atualidade. Mas Deus não é assim não. Uma vez que ele jogou, ele não retorna. Ele diz que a Bíblia diz que Deus é o quê? Ele é o mesmo e ele não muda. Ele não muda. É um dos atributos de Deus. Romanos capítulo 5 e versículo 1, por gentileza. E outra pessoa já prepara Gálatas capítulo 2, versículo 16. Rapaz, meus irmãos que não estão orando por essa hora. Eu estou correndo. Vai que hora. E eu não vou conseguir concluir não. Tem a coisa aí para falar. Vai ter o que mais? Mas quantos dias desse mês? Domingo? Tem quantos domingo? Ano que vem. Tem domingo que vem, aí folga um, aí o último. Pouquinho, né, gente? Pouquinho. Mas vamos lá. Glória a Deus por isso.
Romanos capítulo 5, versículo 1 de 3 aí. Foi aquilo. Não sei o que você achou. Vai ler. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Um pouquinho mais alto aqui. Não sei o que você consegue. Por gentileza. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Meu Deus, essa palavra é maravilhosa. Temos que paz com Deus. Existe paz com Deus e a paz de Deus. Quantos têm a paz com Deus e a paz de Deus essa manhã? Quantos têm? Misericórdia, ninguém tem. Eita hora, miserável, misericórdia. Vamos lá. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Deus também vive Jesus Cristo para ser justificado pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. As obras da lei, o que está se referindo? A lei de Moisés. Né? Não consegue ser salvo por lá. Agora, como foi que Abraão foi salvo? Como foi que os demais foi salvo? Através da fé. Na fé o quê? Vindoura, que ainda não tinha chegado para eles. Hebreu vai falar muito claro sobre Hebreus 11. Vai estar ali a galeria da fé. Pela fé, Abraão creu e isso foi imputado por quê? Justiça. Ah, mas como que o Jesus não veio, ainda não tinha graça, não tinha morte? Não. Ele já estava vendo lá no futuro. Deus já estava executando a salvação. Mas Deus, até antes mesmo de ter criado o mundo, ele já tinha aguardado o Cordeiro. E o Cordeiro já tinha sido imolado. Você sabia disso? Já tinha sido. Deus não é pego surpresa, irmão. Deus nunca foi pego surpresa. Vou falar agora só mais um tópico, porque já não vai dar mais. Vamos respeitar o horário que é bênção. A adoção, o salvo torna-se filho de Deus e herdeiro com Cristo. Você sabia disso? Que além de você ser salvo, você é herdeiro com Cristo. Você sabia disso? Aí você olha para o espelho lá, eu não tenho muita coisa, eu não sou nada. Aí você olha assim, ah meu Deus, eu não tenho quase nada. É porque você não sabe que você é herdeiro com Cristo. Quando você sabe que é herdeiro com Cristo, tudo muda. Sabe essa manhã, você é herdeiro com Deus vivo. Ou seja, herdeiro com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 15 até o 17. E já vamos encerrar por aqui, já não dá mais. Senão o pessoal vai, né? Precisa conversar um pouco, tomar uma água em banheiro e fazer as demais coisas. Vamos lá? Romanos capítulo 8, versículo 15 e 17, por gentileza. Quem pode ler? Alguém achou? Romanos 8, 15 até o 17. Alguém achou, gente? Porque não recebeis o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeis o espírito de adoção, pelo qual chamamos ao Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Cristo, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que como ele padecemos para que também como ele sejamos glorificados. Vocês entenderam? Ainda que padeça aqui na terra, ainda que sofra algumas perseguição, mas futuramente você vai gozar juntamente com Cristo. Pelo aquilo que ele já fez na cruz e nos deu o direito. Eu agradeço a todos que veio essa manhã, está escutando um pouco da palavra de Deus. Eu incentivo que você venha cada vez mais para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento. Chama nosso pastor para poder encerrar, por gentileza.
entregar, Senhor, o culto, meu Pai amado, que vai ser prestado ao Senhor, essa ceia, Senhor, que é o memorial, ó Pai amado, da tua morte e ressurreição. Nós entregamos a Ti as nossas vidas, meu Pai amado, que o nosso coração esteja sensível, a nossa mente aberta e que nós possamos estar conectados no Senhor, Pai. Joga por terra todo mal e nos dá